Planejamento familiar, garantindo a tranquilidade e a segurança do seu patrimônio. A família é o elo mais valioso que temos e é natural que queiramos protegê-la de qualquer maneira. Quando falamos em planejamento familiar, nos limitamos a pensar na educação dos filhos e na organização do dia a dia, deixando de lado aspectos também importantes, como a proteção patrimonial. Muitas famílias possuem bens e imóveis que são passados de geração em geração. Investir em um planejamento adequado garante que esses bens sejam protegidos e mantidos dentro da família. Quando se trata de propriedades rurais, isso se torna ainda mais relevante. Há desafios na administração e sucessão de bens rurais. Afinal, as questões podem ser complexas e demandar tempo e recursos significativos. É aí que entra a importância de se optar por ferramentas jurídicas como a holding familiar e a holding rural. As holdings possibilitam a organização e estruturação de bens, além de oferecer proteção patrimonial e redução dos custos com futuros inventários. O planejamento familiar vai além da divisão dos bens. É também sobre garantir a proteção do patrimônio familiar e a segurança financeira dos filhos e netos. A falta de planejamento familiar pode gerar problemas futuros para a família. Imagine essa situação, chamaremos essa família de Holding da Silva. Eles possuem uma propriedade rural, porém, um dos membros do clã decide vender sua parcela. Como isso afetará a propriedade como um todo? E se essa pessoa decidir vender sua parte para um terceiro, que impacto isso trará para os outros membros da família? Duas importantes ferramentas, a holding familiar e a holding rural. A holding familiar consiste na criação de uma empresa específica e de gerir o patrimônio familiar. Já a holding rural é voltada para a administração de propriedades rurais. Com a criação de uma holding, você protege o patrimônio da família de eventuais problemas, como discussões sobre herança ou divisão de bens. Além disso, o patrimônio fica separado do patrimônio pessoal dos membros da família, o que garante segurança em caso de processos judiciais ou dívidas. Planejamento familiar. Não sabemos o que virá de mudança nos impostos ITBI e ITCMD após a reforma tributária. Estamos abordando a importância de proteger o patrimônio, mantendo a propriedade rural e imóveis em posse de nossos entes queridos após a partida do titular dos bens. A holding é uma empresa familiar, na qual os membros da família se tornam sócios. Essa empresa é responsável por gerir o patrimônio familiar, podendo abranger imóveis, propriedades rurais, investimentos e outros. A principal vantagem é a possibilidade de planejar a sucessão dos bens de forma simples e econômica, evitando custos e burocracias de um inventário judicial. A holding rural também permite a transferência dos bens de forma simples, garantindo que sua propriedade fique na família. Além disso, a criação de holdings pode diminuir ou isentar o imposto ITCMD, que é o mais oneroso imposto de um inventário. Mesmo com um imóvel, a holding familiar é mais barata que um inventário. Ao optar por qualquer uma dessas estratégias de planejamento familiar, você proporcionará tranquilidade e segurança para seus entes queridos. A US Machado Assessoria e Consultoria Jurídica e Familiar está preparada para sanar qualquer dúvida que possa aparecer, pois cada caso é um caso. Estamos em Araçatuba e nosso telefone é 18 99735 1000. Aguardamos seu contato. Obrigado.